Glória a Deus, amém? Convido os irmãos a ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo 27. Salmos, capítulo 27. Amém? Eu quero ler juntamente com os irmãos um versículo 7, que diz assim: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus maravilhoso e eterno, Senhor Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra agora neste momento. Pai, nós já te agradecemos por este momento, Senhor, na Tua presença, Pai, e queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco, Pai. Que o Senhor continue falando, Pai, agora através da Tua palavra, Deus. Pai amado, Jesus querido, queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, mas também colocar em prática. Pai, queremos ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, aleluia, Deus, e fazer tudo aquilo que ela diz, Senhor. Pai amado, queremos ouvir a Tua palavra e queremos que ela caia, Senhor Jesus querido, numa terra, Senhor, fértil, Pai. Aleluia, Deus santo e poderoso, que venha produzir frutos, Pai. Senhor Jesus, fala aos nossos corações. Fala, Pai, ao profundo, oculto e escondido. Senhor Jesus, que não sejam as minhas palavras, Pai amado, mas que sejam as Tuas palavras, Senhor, direcionadas, Senhor. Aleluia, Deus, fala. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos da Tua parte. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Estava ali meditando na palavra do Senhor, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E o Senhor me levou a este livro de Salmos, aqui no capítulo 27. E ali lendo e estudando, procurando fazer um esboço ali de tudo aquilo que o Senhor estava tocando no meu coração. A gente vê aqui o salmista Davi, que escreveu esses salmos, né? Não se sabe ao certo quando que ele escreveu, em qual momento, mas sabemos que foi ele quem escreveu, que aqui já fala, Salmo de Davi. Davi, como todos nós sabemos, um homem temente a Deus, um homem que foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Davi, que a palavra de Deus nos declara e nós conhecemos que, assim como qualquer um de nós, passou por diversas aflições, passou por lutas, passou por provações. Davi, como um homem igual a nós, mesmo numa posição de rei, mesmo numa posição ali de autoridade, ele também tinha as suas aflições. E a palavra de Deus vai nos dizer que Davi, ele era um homem, foi um homem escolhido por Deus para governar Israel. E quando, meus amados irmãos, eu comecei a ler a palavra de Deus, lendo aqui, neste salmo, já no primeiro versículo, Davi, ele faz uma declaração que chamou bastante a minha atenção. Ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E quando eu li este versículo, já no comecinho, o Senhor, ele ministrou ali no meu coração e eu anotei aqui. Filha, você sabe quem eu sou para você? O Senhor ministrou no meu coração esta pergunta. Filha, você sabe quem eu sou para você? E eu ali fiquei vendo o Senhor me ajudando a ministrar ali, eu anotando e perguntando a mim mesmo, eu sei quem é Deus para a minha vida? Eu sei quem é Deus para a minha vida? Porque, meus amados irmãos, nós temos muitas das vezes em nossas orações, queremos muitas das vezes declararmos e falarmos, Senhor,
eu sou a tua filha. Senhor, eu sou o teu filho. Senhor, olha eu aqui, Senhor, eu sou o teu servo. Senhor, olha essa situação que eu estou passando, eu sou a tua serva. Senhor, olha agora para mim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, já no primeiro versículo desse capítulo 27, Davi começa declarando que ele sabe quem é Deus na vida dele. Então ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Davi declara quem Deus é para ele, nós entendemos que é de uma forma diferente que Deus quer falar conosco nesta noite. Não que seja errado eu em minhas orações falar para o Senhor: Senhor, olha para mim, eu sou a tua filha. Senhor, olha para a adversidade que eu estou passando, eu sou a tua serva. Senhor, olha para mim, tu tens as promessas tal para a minha vida. Não significa que é errado, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, já no primeiro versículo, nós vemos uma declaração contrária daquela que nós mesmos declaramos dia após dia. Davi agora está numa posição diante de diversidade, diante de aflição, diante de tribulação. Eu não sei se Davi escreveu esse salmo no momento que ele estava sendo perseguido por Saul. Eu não sei se ele escreveu esses salmos no momento que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, ou até mesmo pelos seus adversários. Eu não sei em qual momento que ele escreveu. A palavra de Deus vai nos dizer neste capítulo 27 que ele estava em momentos de aflição. Davi, ele se sentia cercado por seus inimigos, mas ele já começa declarando neste salmo: eu sei quem Deus é para a minha vida. Eu sei quem Deus é para a minha vida. Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz. Quando ele declara, meus amados irmãos, que o Senhor é a sua luz, Davi está dizendo: olha, não importa a escuridão que eu esteja passando neste momento. Não importa se eu não estou conseguindo enxergar nada. Sabe aquela luz no fundo do poço, no fundo do túnel, quando a gente ouve o pessoal falando? O importante é que quando você chegar lá no fundo do túnel, você vai ver uma luz. Continua caminhando, que lá no fundo do túnel você vai ver uma luz. Davi agora está dizendo: agora eu sei quem é a minha luz, é o Senhor Deus. Eu sei quem é a minha salvação, é o meu Deus. Mesmo que eu esteja passando por um momento de dificuldade, mesmo que eu esteja passando por um momento de provação, mesmo que eu esteja passando por um momento escuro, o Senhor é a minha luz. A luz, a gente já ouviu várias vezes o pastor falando aqui, ela não passa desapercebida. Não tem como escondermos uma lanterna. A luz da lanterna, a luz de uma vela, a luz até mesmo de um fósforo que nós acendemos, não tem como passar batido. Então Davi, ele declara isso sobre a sua vida: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E aí ele faz uma pergunta: a quem temerei? Se agora eu tenho a certeza que o Senhor é a minha luz, e eu tenho a certeza que o Senhor é a minha salvação, a pergunta seguinte de Davi é: do que eu vou ter medo? O que eu vou temer? A quem temerei? E muitas das vezes, meus amados irmãos, nós sabemos, e isso é normal em nossas vidas, acontecer, o medo ele vem. O medo ele vem. Nós não estamos isentos de passarmos pelo medo. Nós somos sujeitos a termos medo. Nós estamos sujeitos a passarmos pelo medo, a sentirmos medo, a no momento de aflição ficar angustiado, no momento de aflição nos sentirmos tristes, abatidos. Até mesmo, em muitas situações, algumas pessoas se sentir desamparado. Porque o medo ele faz isso. O medo ele começa a trabalhar na nossa mente. A nossa mente ela começa a esquecer de tudo aquilo que a palavra de Deus declara para as nossas vidas. E aí a gente deixa, aleluia, o medo dominar a nossa mente. Quando nós deixamos o medo dominar a nossa mente, nós esquecemos de quem Deus é para conosco. E agora o salmista Davi ele declara, no versículo 2 ele diz assim: quando os malvados, os meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Davi aqui no versículo 2 ele não está declarando: se os malvados vierem contra mim, se os adversários vierem contra mim. Ele está declarando que eles vieram. Ele está declarando que eles se levantaram. Ele está declarando exatamente quando os malvados, meus adversários, investiram contra mim.
há um investimento dos nossos adversários contra as nossas vidas. Davi está declarando aqui que há um investimento. O inimigo, ele se levanta. Os malvados, eles vêm. Os adversários, eles vêm. E a Bíblia fala aqui nessa versão, eles querem comer a minha carne. Quem nunca sentiu a fúria do inimigo contra a sua vida? Todos nós, servos de Deus, sentimos a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Não é verdade? O pastor André sempre ele fala aqui o quê? E ele já declarou diversas vezes que o inimigo, ele tem raiva do crente, né? Ele tem raiva do crente. Ele não tem poder sobre a vida do crente. Ele não consegue contra a nossa vida. Porque ele sempre fala, se ele conseguisse, se ele tivesse esta autorização, digamos assim, na mão dele, se ele tivesse este poder na mão dele, os primeiros a serem destruídos seríamos nós, servos de Deus. Mas Davi está declarando aqui exatamente desta forma. Eles vêm contra mim, eu sinto a fúria deles, eu sinto a raiva deles, eu sinto eles pertinho de mim, eu sinto eles querendo acabar comigo, eu sinto eles querendo comer a minha carne. Mas Davi diz, eles tropeçaram e caíram. Eu senti eles chegando pertinho de mim, eu senti eles com gostinho de vitória. Mas eles tropeçaram e eles caíram. Eles caíram por quê? Porque Davi sabia quem era Deus para ele. No versículo 3 ele vai dizer, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Muitas das vezes nós estamos assim, passando por uma luta, por uma provação onde tem um exército. Ou talvez você esteja passando por uma situação que você fala, Daniele, eu nem considero que eu estou passando uma luta. Eu nem estou considerando que eu estou passando por uma tribulação, mas eu estou sentindo o inimigo se levantando contra mim. Eu estou sentindo que há um exército se levantando contra mim. No momento que eu vou orar, eu sinto que é um exército que se levanta contra mim para me impedir de orar. No momento que eu vou ler a Bíblia, eu sinto que é um exército que está se levantando contra mim e não me deixa ler a Bíblia, porque a batalha, meus amados irmãos, é espiritual. A batalha era espiritual, porque por isso que a palavra de Deus nos diz que nós não venceremos a batalha com a nossa força. Não é com a nossa força, não é com o nosso braço, não é com a nossa maneira, mas é espiritualmente. Davi fala assim, ainda que se levante um exército contra mim, o meu coração não temeria. Agora, por que Davi fala que o coração dele não vai temer? Por que nós vemos aqui na palavra de Deus que Davi fala o quê? Escondi a tua palavra no meu coração. Davi não somente escondeu a palavra de Deus em seu coração, não somente para ele não pecar, não somente para ele não se desviar, mas ele escondeu a palavra do Senhor em seu coração para que, no momento que o exército viesse contra a vida dele, ele tivesse a certeza do Deus que ele servia. No momento que o inimigo se levantasse contra a vida dele, os adversários se levantassem contra a vida dele, ele em seu coração tivesse a certeza em quem ele confiaria. A palavra de Deus vai nos dizer no versículo 4 desta forma, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Davi pedia uma coisa ao Senhor. Diante de tanta tribulação, diante dos seus adversários se levantando contra ele, diante das dificuldades, diante das adversidades, diante até mesmo de uma guerra, Davi só pedia uma coisa. Ele falou, eu pedi uma coisa ao Senhor. Uma coisa só eu peço ao Senhor. Que os meus pés estejam em tua casa todos os dias. Talvez, meus amados irmãos, o que o Senhor quer ouvir da minha e da tua boca é um pedido desse. Talvez nós estamos diante de tantas tribulações, preocupações, muitas preocupações em nossa mente. E talvez, meus amados irmãos, nós não nos colocamos na presença do Senhor para dizer, Senhor, eu só te peço uma coisa. Eu te peço uma coisa, que os meus pés estejam em tua casa
todos os dias, que os meus pés estejam em tua casa todos os dias, que eu possa contemplar a tua formosura todos os dias, que eu possa sentir a tua presença todos os dias, porque Davi, meus amados irmãos, declara nesse salmo, e eu creio que pela ministração que o Senhor colocou no meu coração não importa, porque mesmo se eu estiver passando por diante de dificuldade, mesmo se eu estiver passando por tribulação, mesmo no momento de um vendaval, mesmo diante de qualquer tempestade, se eu estiver na presença do Senhor, se os meus pés estiverem firmados na rocha, se eu estiver, aleluia, ali contemplando a formosura de Deus, vai vir a tempestade, vai vir a tribulação, vai vir a adversidade, vai vir o exército, vai vir o inimigo se levantar, mas eu continuarei buscando ao Senhor. Eu continuarei com meu coração firme, eu não temerei. Ele fala no versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á-me sobre uma rocha. A alma de Davi anseia pela presença de Deus. A alma de Davi, meus amados irmãos, anseia somente pela presença de Deus. Mesmo com tudo isso que Davi está passando, não sei se é a perseguição de Saul, não sei se é a perseguição de seus adversários, não sei se é diante de toda aquela tribulação e confusão que está acontecendo dentro do seu lar. Eu não sei, meus amados irmãos, do que é, mas Davi, ele só fala uma coisa: a minha alma anseia por Deus. A minha alma anseia por Deus, por estar na presença de Deus, por estar contemplando a formosura de Deus. E no versículo 7 que nós lemos, ele vai dizer assim: ouve, Senhor, a minha voz, quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Responde-me. Muitas das vezes nós oramos, meus amados irmãos, mas não oramos assim como Davi está clamando agora ao Senhor. Muitas das vezes, meus amados irmãos, não clamamos igual Davi está nos ensinando aqui. Neste clamor de Davi, há reconhecimento da misericórdia de Deus. Neste clamor de Davi, ele pede para Deus por piedade. Ele fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha piedade de mim, ouve a minha voz quando clamo. Muitas das vezes nós clamamos, mas não abrimos a nossa boca para dizer: ouve-me, Senhor. E aí muitas das vezes aquele clamor, aquela oração, aquelas palavras, aquilo que nós dizemos parece ser vazio. Parece palavras jogadas ao vento, parece palavras que não passam até mesmo do teto, parecem palavras, meus amados irmãos, que só saem da nossa boca automaticamente, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos Davi agora clamando ao Senhor, Davi, ele fala: Senhor, ouve-me, Senhor, quando eu clamo. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tenha piedade de mim. Davi fala: Senhor, responde-me, responde-me. Será que eu e você temos orado ao Senhor e falado para o Senhor: Senhor, responde-me? Será, meus amados irmãos, que nós estamos procurando resposta, e muitas das vezes nós queremos sim resposta, mas procuramos do homem, procuramos de um, procuramos de outro, mas Davi aqui, a palavra de Deus nos ensina que ele está procurando a resposta de Deus. Ele diz: Senhor, responde-me, porque quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Davi, quando ele teve o convite do Senhor para buscar pela sua presença, para estar na presença de Deus, para buscar o rosto do Senhor, o seu coração disse: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu buscarei. Sim, Senhor, eu estarei na tua presença. Sim, Senhor, eu estou pronto para estar na tua presença. O meu coração se alegra por estar na tua presença. A minha alma anela por estar na tua presença. Davi está declarando, meus amados irmãos, o quanto ele queria estar na presença de Deus. No versículo 10 vai nos dizer assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá.
No versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Davi está agora, meus amados irmãos, clamando ao Senhor. Senhor, ensina-me. Senhor, eu quero estar no teu caminho. Senhor, eu quero andar pela vereda direita. Senhor, há muitos me espiando. E é assim, meus amados irmãos. Há muitas pessoas nos espiando. Há muitas pessoas nos espiando. Tem muitas pessoas que olham para mim e para a tua vida, olhando porque estão espiando. Davi, ele tinha consciência de que ele era uma pessoa que estava sendo espionada. Ele tinha consciência de que os seus adversários ficavam olhando para ele. Mas ele fala, não me entregues à vontade dos meus adversários. E qual que é, meus amados irmãos, a vontade dos nossos adversários? A palavra por si só já diz, adversário é o inimigo. E muitas das vezes nós olhamos para o nosso próximo, nós olhamos para o nosso irmão, nós olhamos para a nossa irmã, nem mesmo talvez na fé, mas olhamos para um familiar, olhamos para um amigo de trabalho, um colega, e nós olhamos e falamos, esse é o nosso adversário. Mas a Bíblia diz que o nosso adversário, meus amados irmãos, é o diabo, o nosso adversário é o inimigo. É claro que ele precisa de um corpo para usar, para tentar contra a nossa vida, mas é interessante e importante nós entendermos que a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é, meus amados irmãos, contra o nosso próximo, a nossa luta é contra aquele que usa aquela carne, é contra aquele que usa o próximo. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer para nós nos revestirmos de quê? Temos que nos revestirmos da armadura de Deus, porque quando estamos revestidos da armadura de Deus, eu começo, meus amados irmãos, a olhar para aquela pessoa, aleluia, que quer ver o meu mal, eu começo a olhar para aquela pessoa que fica maldizendo a minha vida de uma forma diferente. Eu começo a olhar, meus amados irmãos, e declarar o que a palavra de Deus diz. Senhor é o Senhor que faz justiça contra os adversários. Senhor é o Senhor que abate, meus amados irmãos, é aquele que se levanta contra mim e contra a tua vida. Senhor, eu sei que meus adversários querem me ver na escuridão, mas a tua palavra declara que o Senhor é comigo, e eu tenho uma certeza de quem o Senhor é na minha vida. Davi, quando ele declara que o Senhor é a sua salvação, Davi está declarando não somente, meus amados irmãos, de salvar, mas está declarando de libertação. Davi sabe quem o libertou, Davi sabe quem o chamou, Davi sabe quem o escolheu, e agora ele declara, mesmo que os inimigos se levantem contra mim, eu não temerei. No versículo 15 ele vai dizer, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi tem a certeza e declara em seu coração, é aqui nesta terra, é aqui na terra dos viventes que eu vou ver a justiça de Deus sendo feita. É aqui na terra dos viventes que eu vou ver os meus inimigos tropeçando e caindo. É aqui na terra dos viventes que eu vou ver a mão de Deus agindo em meu favor. E no versículo 14 ele vai nos dizer, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando ele declara aqui nesse finalzinho, espera no Senhor, anima-te, não é para esperarmos no Senhor desanimados. Não é para esperarmos no Senhor tristes. Não é para esperarmos no Senhor, meus amados irmãos, desacreditando. Não é para esperarmos no Senhor sem fé. É para esperar no Senhor e animar-se. Anima-te, fortaleça-te. Renove as suas forças, fique firme na presença do Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração. Você quer ter um coração fortalecido? Espera no Senhor e anima-te. Você quer ter um coração firme? Espera no Senhor e anima-te. Você quer ter um coração grato? Porque a gratidão, meus amados irmãos, provém de Deus. Um coração grato alegra a Deus. Então espera no Senhor e anima-te. Porque é Ele quem fortalece os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.